Bom dia pessoal, meu nome é Denis da TDK, Retífica de Discos de Freios e Tambores, e hoje eu quero mostrar para vocês três funções de um paquímetro e como utilizar facilmente sem ter instruções mais detalhadas sobre ele, tá bom? Todo mundo conhece uma régua, né? E aqui nós temos uma régua em centímetros, tá bom? Temos uma régua normal de 30 centímetros. Então, vamos começar, pessoal, com um paquímetro muito simples, tá? Ele está em centímetro também. Então, o que eu posso dizer para você? Três funções. É um vídeo bem rápido para que você possa aplicar isso. Se você tiver um paquímetro até hoje você não soube utilizar, hoje você vai saber utilizar ele facilmente sem ter muito conhecimento da ferramenta, tá bom, pessoal? Por exemplo, você tem uma peça na sua mão e você tem uma régua na sua mão. Geralmente você vai pegar mais ou menos ali no olhômetro, né? Vai colocar no seu dedo e você vai ver mais ou menos, essa peça tem 77,5 centímetros, né? Não chega a 8 centímetros, tem 7,5, tá bom? Mas para você saber precisar exatamente quanto tem uma peça, você precisa usar um paquímetro. E para você ver um furo, medir um furo também, você não consegue muito bem com régua, né? Então você vai colocar a régua ali, mais ou menos esse furo tem um diâmetro de 2,5, tá? Mas você não consegue ter uma precisão maior. E você quer medir a profundidade de um furo, vamos supor. Então hoje eu vou te mostrar as três funções do paquímetro, que são justamente essas. Você pode medir um comprimento, largura ou espessura de uma peça. Você pode medir com essa orelha de cima aqui, tá vendo? Você pode medir o diâmetro interno de uma peça, tá? E com essa vareta que existe no paquímetro, que muitas pessoas perguntam para que serve, que não sabe para que serve, você mede a profundidade de um furo. Então você encosta aqui o paquímetro, tá vendo? Você encosta aqui o paquímetro na peça, você deixa bem reto e você vai com a vareta até a profundidade. Vamos supor, tá aqui a peça no chão, alguma coisa, você vai com a profundidade até a vareta encostar no chão. Encostou a vareta, tá lá, encostou a vareta, você tem a medição correta da profundidade de um furo, por exemplo, tá bom? Então mostrei para vocês rapidamente para que serve o paquímetro, três funções, né? Principais de um paquímetro, né? Então, medidas externas de comprimento, largura e espessura, medidas internas de furos, rasgos, etc. E também com a vareta dele aqui você consegue medir profundidade de peças, tá? Agora rapidamente vou mostrar para vocês como é simples você fazer uma medição e com mais precisão do que uma régua. O paquímetro nada mais é do que uma régua com uma capacidade de medição um pouco mais exata. Alguns, como esse meu aqui, tem 0,5 milímetros de precisão. Temos também alguns modelos de paquímetro que eles têm 0,2 de precisão. E também temos paquímetros que medem tanto centímetro quanto em polegada, tá? Que aqui no meu caso a gente não utiliza polegada aqui, tá? Como eu faço só retífica de discos, de freio e tambores, a gente utiliza mais medidas métricas usadas aqui no Brasil, que é 1 milímetro, tá bom? 1 milímetro, centímetro, metro, né? Então, rapidamente, para vocês entenderem qual é o funcionamento do paquímetro e como vocês utilizarem isso sem grandes novidades, sem muito quebra-cabeça, tá bom, pessoal? É um vídeo bem curto para vocês pegarem o basicão de medição com um paquímetro, tá bom? A régua, que vocês já estão acostumados a ver, ela é exatamente o que existe no paquímetro, tá, pessoal? Então, o paquímetro ele tem uma régua, tá bom? Que é a mesma que vocês já estão acostumados, pode ver aqui, tá vendo? Vai ser a mesma coisa, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Tá acompanhando o número
baixo com o de cima, isso aqui no paquímetro nada mais é do que uma régua, tá, pessoal? Aqui eu vou pegar um paquímetro maior aqui, ó, tá bom? Vou puxar ele aqui para vocês verem que nada mais é do que uma régua, tá, pessoal? Olha lá. Percebeu? Pessoal, aqui, ó. Percebeu que o paquímetro é uma régua? É uma régua, tá, pessoal? Nada mais é do que uma régua. A única coisa que você tem de vantagem no seu paquímetro é que, ao invés de você pressupor quanto exatamente tem a medida, você vai ter uma medida exata, porque ele vai conseguir pegar de uma extremidade a outra peça, tá? De uma extremidade a outra, que ele vai medir por aqui, tá, pessoal? Aqui e aqui, ó, é onde você vai encostar a peça. Então você vai ter uma precisão muito maior do que uma régua. E como você faz isso? Muito simples. Como eu já te mostrei, isso é uma régua, não muda nada, tá em centímetros, tá, pessoal? Tá em centímetros aqui para vocês entenderem muito melhor. E eu vou fazer agora uma medição para vocês entenderem de uma maneira muito simples, tá? Como é que você utiliza o seu paquímetro aí? Ó, vamos supor que você tenha essa peça e você quer medir. Então eu vou pegar essa peça, vou encostar nas extremidades do meu paquímetro, tá bom? Ó lá, vou encostar. E aqui, como vocês vão observar, tá dando aqui, ó. Você tá vendo aqui, pessoal, que é o número 7, são 7 centímetros, certo? Esses tracinhos aqui, ó, que você tá vendo, até chegar no 8, eles contam como decimais. Então, como que é isso? Na régua, você ia olhar 7 centímetros e meio, né? Você vai pegar uma régua aqui, ó, ia colocar mais ou menos no dedo. Olha lá, você ia ver mais ou menos que essa peça tem 7 centímetros e meio. Você tá vendo aqui, ó, 7,5 mais ou menos, tá? Que era a peça, certo? Aqui você tira uma medida mais ou menos. Aqui no paquímetro você vai tirar a medida exata. Simplesmente, você tá vendo aqui no nônio, essa reguinha que tem aqui embaixo do paquímetro? Deixa eu ver se eu consigo focar para você. Que tá difícil filmar e... Ó, aqui no nônio ele tem uma régua pequena de 0 a 0, que seria 10, tá bom? De 0 a 10. Então, como você faz para medir a peça? Você pega a peça e vê aqui, ó, centímetros, deu 7 centímetros e meio. Onde o 0 encostar é onde o número estará. Por exemplo, deixa eu focar bem aqui para vocês conseguirem enxergar. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Tá vendo aqui, pessoal? Vou colocar no 7, ó, no 7 inteiro. Tá, ó. O 0 encostou na risca do 7 exatamente. Então você sabe que você tem 7 centímetros exatos. Quando o 0 encostar em algum traço, você sabe que exatamente é o que você está vendo ali mesmo, ó. Tem 6, aqui por exemplo tem 7 centímetros, você está vendo? Ó? O 0 encostou no 7, olha lá. O risquinho do 0 está bem em cima do 7. Então você sabe que aqui tem 7 centímetros. Então, como nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 risquinhos para chegar no 8, cada um representa um décimo, que seria 7 centímetros, 1, 7 centímetros, 2, 7 centímetros, 3, 4, 5. Está acompanhando o 0? Aonde o 0 passar aqui, pessoal, é onde ele vai marcar para você saber a medida exata. Olha lá, 7,6, 7, 7,8, 7,9. E quando o 0 chegar no 8, você já vai ter 8 centímetros. Maravilha? Foi muito fácil, tá, pessoal? Então essa é a utilização do seu paquímetro, tá bom? É uma aula bem rápida para você pegar. E se você quiser saber um pouquinho mais de como você tem os décimos e os centésimos, é muito simples, pessoal.
como ali deu na peça deu 7,50 e alguma coisa, vamos supor que o seu zero não case em nenhum risco, tá bom? Você está vendo aqui que seu zero não está casando, ó, nem no 7,5 e nem no 7,6. Aí, pessoal, você vai começar a olhar os risquinhos daqui do nônio, aqui de baixo, da régua de baixo, e você vai ter que observar qual dos riscos casam com algum risco de cima da régua. Então, no meu caso aqui, se você for observar bem, é o 4. Você está vendo bem aqui, ó? O 4 aqui, ó, tá vendo o número 4 aqui, pessoal? Ó, tá vendo aqui? Esse, ó, tá vendo o 4 aqui? Ele casou com o risquinho de cima da régua. Então, por aí você vai saber exatamente quanto tem aqui. Então você sabe que aqui tem 7,5 cm mais 4 centésimos. Então fica 7,54. Entendeu, pessoal? 7 centímetros inteiros e 54 centésimos. Tá bom? Que isso você escrevendo no papel seria exatamente assim, ó, o número 7, a vírgula e depois vinha o 54, tá bom, pessoal? Você tem uma definição muito melhor, mais precisa do que uma régua, que a régua você mais ou menos ia falar, tem 7,5, tá? Você não teria exatamente, porque tem algumas peças que são difíceis de você conseguir pegar ali, porque elas têm chanfro, tá vendo? Então, quando a peça ela é toda reta, você consegue, por exemplo, numa régua, você consegue medir ela na régua mais fácil, né, pessoal? Olha lá. Você sabe que aqui você consegue ter uma precisão um pouco melhor, né? Olha lá, 19 milímetros, ó. Aqui você consegue. Agora, quando a peça tem chanfro, rebaixo, tá vendo? Como essa aqui, por exemplo, tem um chanfro, fica mais difícil de medir na régua. Então, no seu paquímetro é uma régua. A única coisa que você vai ter é uma precisão melhor, tá bom? Então é muito fácil. Espero que você tenha gostado aí da explicação. Caso você não tenha entendido muito bem, pode deixar um comentário aí e eu tento explicar de uma outra maneira. Eu tentei fazer um vídeo bem rápido para você saber as 3 utilizações do paquímetro e como você consegue fazer a leitura, tá bom, pessoal? Um abraço aí, agradeço pela visualização do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida aí, pode escrever aí, se comunica com a gente aí, tá? Pode dar um toque aí, a gente tenta explicar melhor de uma outra forma, tá bom? Um abraço, pessoal, até logo.